A Sojipa, Sociedade Ginástica de Porto Alegre, foi fundada como Deutscher Turnverein, Sociedade Alemã de Ginástica, em 1867, por um grupo de imigrantes alemães. A iniciativa foi do comerciante Alfred Schutt, que trouxe de sua terra natal, Hamburgo, a cultura Turnen, traduzida como prática de ginástica, juntamente com Wilhelm Terburgen, seu primeiro presidente. O empreendimento inicial com a participação de 25 sócios. Em suas primeiras décadas de existência, a Sojipa tinha como atividade principal a ginástica, o tiro ao alvo, o teatro e a realização de bailes dançantes, mas era a ginástica que impulsionava os sócios e entusiastas pelo esporte. Em 1893, já com o nome Turnerbund, o clube inicia a construção de uma sede própria, na rua Alberto Bins. Na virada para o século XX, o Turnerbund já era uma instituição forte, valorizando o esporte e a cultura, com o incremento de várias atividades sociais para seus frequentadores. E esta vocação esportiva faz surgir, em 1914, o departamento de tênis, com a prática do chamado esporte branco. A história do departamento de tênis da Sojipa começa em 8 de dezembro de 1914, com a fundação do Tênis Clube Germania, nome que honrava as raízes alemãs do clube. Era uma entidade autônoma, embora seus integrantes devessem ser sócios do Turnerbund, que cedera o terreno para as primeiras 2 quadras. Em 1915, um ano após o início da Primeira Guerra Mundial, ele ganhou sua primeira sede, um primitivo, porém amplo, chalé de madeira. Entre os primeiros destaques do tênis sojipano despontam os nomes de Roberto, Iane Nickhort, Arno Albert e Irma Schmidt. Em 1942, em face da conjuntura da Segunda Guerra Mundial, o Tênis Clube Germania passa a chamar-se Tênis Clube Ipiranga, até 1947, quando, por decisão dos associados, o departamento tornou-se parte integrante do clube, que já se chamava Sociedade Ginástica Porto Alegre. Com o desenvolvimento do esporte e o entusiasmo de cada vez mais novos adeptos, era preciso crescer mais. Assim, é inaugurada, em 1957, na gestão do presidente Helmut Prady, a nova sede do departamento de tênis da Sojipa, e junto com ela, novas quadras iam surgindo. Em 1959, a equipe formada por Luisa Petersen, Norsi Fett, Ingrid Nygard e Zila Herzog conquista o Interclubes de Tênis Feminino. 2 anos após, com a troca de Luisa por Susanna Petersen e os acréscimos de Heidi Tesch e Elisabeth Nickhort, vinha a conquista do campeonato estadual. Nomes como Susanna Petersen, Zuleika Wappler, Gabriela Schroeder e Elisabeth D'Andrea dominam as notícias esportivas e elevam a Sojipa como grande potência do tênis gaúcho e nacional. Em 1969, Gabriela conquista o título nacional juvenil em simples e adulto, em duplas. Susanna Petersen ultrapassa as fronteiras do país e realiza a temporada de 6 meses na Europa, voltando com 12 vitórias em torneios oficiais. É vice-campeã em Miami e, no retorno, conquista novamente o título nacional feminino. Zuleika Wappler torna-se campeã brasileira universitária em simples e duplas. No ano seguinte, é campeã sul-americana em simples e, em 1971, é eleita destaque estadual do ano em tênis, sendo tricampeã nos Jogos Universitários Brasileiros, bicampeã estadual de simples e dupla e bicampeã brasileira juvenil. Em 1972, vem a primeira conquista estadual na classe masculina, com Erion Heller, Yart Adam, José Carlos Boher, Paulo Wappler, Gustavo Barão e Carlos Ratti, este campeão individual. Zuleika também conquista o tetracampeonato universitário brasileiro em Fortaleza. Em 1974, Paulo Wappler alcança o bicampeonato brasileiro universitário em simples e duplas, e Jorge Wappler é bicampeão brasileiro universitário em duplas por equipe. Mas é em 1977 que começam as maiores conquistas que projetam o clube no país e internacionalmente. Marcos Rosevar, campeão brasileiro em Curitiba, passa a liderar o ranking nacional e vai defender o Brasil na Copa Davis. Helena Wappler é campeã de simples dos 16 anos, no Torneio dos Campeões em Recife. Participa do Orange Bowl em Miami, Sugar Bowl em New Orleans e primeiro Torneio Internacional do Caribe em Santo Domingos,
sendo campeã de duplas dos 2 últimos. Vence também em simples e duplas o Carrasco Bowl em Montevidéu. Paulo Wappler é tricampeão de primeira classe do estado e Jorge Wappler, tricampeão estadual infanto-juvenil, campeão adulto e bicampeão de interclubes primeira classe. Chega a conquista inédita do Campeonato Brasileiro de Tênis Interclubes, com José Carlos Schmidt, Carlos Ratti, Jorge Wappler, Ney Alexandre Keller, Ivan Clay e Marcos Rosevar, liderados por Renato Kinnemann. Porém, não seria esta a maior conquista do ano. A Sojipa cedia e vence o primeiro campeonato sul-americano de tênis interclubes, com equipe integrada por Marcos Rosevar, Ney Alexandre Keller, José Carlos Schmidt, Otávio Piva Neto, Ivan Clay, Carlos Ratti e Jorge Wappler. Capitaneados por Renato Kinnemann e treinados por Ney Keller. Sou Carlos Ratti, sou integrante do nosso departamento na comemoração dos 100 anos. Tive o privilégio de participar desde o chalé de madeira antigo e na construção dessa nossa sede do tênis há alguns anos. Fui integrante da equipe de tênis de primeira classe nos bons anos que tivemos os títulos citadino, estadual, brasileiro, sul-americano e mundial. Faço parte também do tênis durante muitos anos aqui na Sojipa. Trouxe algumas vitórias nos confrontos na minha época de sênior e agora faço também parte da equipe que trabalha para melhorar os nossos tenistas dentro do clube. O que eu tenho a dizer é que o nosso departamento foi muito bom durante vários anos. Para mim, tornou-se a segunda casa, já que eu me criei aqui dentro. Com 5 anos de idade, eu já participava, corria e fazia mais atividades dentro da Sojipa. O que eu tenho a dizer é que o nosso departamento está cada vez melhor e daqui para frente possamos, com essa gurizada que está despontando, surgir os novos campeões que tragam títulos que nós, no passado, conseguimos conquistar para a equipe da Sojipa. O ano seguinte seria ainda mais glorioso. Após conquistar o bicampeonato nacional interclubes em Brasília, a Sojipa, como campeã interclubes da América do Sul, recebe o Racing Clube da França, de 15 a 17 de dezembro de 1978, e com 6 vitórias nos 9 jogos, torna-se campeã mundial interclubes, com a equipe composta por Carlos Ratti, Paulo Wappler, Ivan Clay, Ney Alexandre Keller, José Carlos Schmidt Filho, Marcos Rosevar e João Soares Júnior, novamente capitaneados por Renato Kinnemann e treinados por Ney Keller. A maior de todas as conquistas que projetou a Sojipa e o tênis gaúcho em âmbito mundial. Eu sou Marcos Rudolfo Rosevar, sojipano, e faço parte dessa grande história do tênis sojipano e tenho muito orgulho de participar dessa história, pois conquistamos numa equipe maravilhosa, com todo o apoio da Sojipa, conquistamos interclubes estaduais, brasileiros, sul-americano e mundial. Isto foi extremamente importante na minha carreira. Isso me trouxe grandes alegrias e continuo sempre agradecido ao apoio sojipano e nesses 100 anos de departamento de tênis, continuo participando e sempre vibrando com a Sojipa. Obrigado, Sojipa. Em 1979, após o vice-campeonato sul-americano interclubes em Montevidéu, vem a conquista do tricampeonato brasileiro em Brasília, com a equipe formada por João Soares Júnior, Ivan Clay, Paulo Wappler, Carlos Ratti e Caio Lemos de Carvalho, chefiados por Gastão Jardim de Oliveira. Helena Wappler, ao vencer a primeira Copa Hering de tênis, habilita-se a representar o Brasil no grande torneio de Wimbledon. Nos anos 90, Nelson Reche Aerts conquista o título brasileiro e sul-americano e é fonte de inspiração para o surgimento de sojipanos da nova geração, como Monique Albuquerque, Laura Weibacher, Rafael Matos, Gabriel Rosevar e muitos outros. Em 2013, a Sojipa alcança outro feito inédito, com a final da Copa Gerdau na categoria 12 anos, sendo disputada pela primeira vez entre duas tenistas do mesmo clube, Laura Weibacher e Rafaela Manfrim, onde Laura sagra-se campeã e as duas conquistam juntas o título de duplas. Sou a Laura Weibacher, eu tenho 13 anos e desde os meus 5, 6 anos eu treino aqui na Sojipa, né?
Eu e todo esse pessoal que treina aqui na equipe da Sojipa somos o futuro do tênis, né? E além desse esporte nos proporcionar muita diversão, né? A gente gostar muito de jogar, ele até pode trazer a profissionalização e também pode trazer a oportunidade de a gente estudar no exterior, né? E o que eu vejo? Que o clube, a Sojipa, no caso, tem um papel muito importante nesse processo. Além dele ser um exemplo, né, pra gente olhar, por exemplo, a gente vê que o pessoal ganhou em 78 um Mundial Interclubes, que a gente pode ver que a gente também pode, que a gente pode conseguir, que a gente pode ir longe. Eu vejo que o apoio é muito importante. O apoio no sentido assim, ó, eu vejo, comparando com os outros clubes, eu vejo que a Sojipa é um clube muito unido. Todo mundo sempre tá junto e eu acho que isso é um estímulo muito grande que a gente tem pra gente conseguir ir longe, porque é muito importante a gente se sentir bem no clube que a gente treina. E eu vejo que na Sojipa a gente consegue se sentir bem. Eu vejo que cada ano a gente vem crescendo mais o tênis infanto-juvenil, né? Nos torneios, eu vejo pelos esses últimos 2 anos que a gente ganhou o circuito ACA, que a gente vem crescendo cada vez mais, até nas pontuações dos interclubes, e a gente quer ir cada vez mais longe. A sojipana Sarah Kelbert é outro nome de destaque no tênis nacional. Ao longo de 4 décadas de carreira, a tenista acumula uma série de títulos estaduais, brasileiros e internacionais, mantendo-se nas primeiras posições dos rankings nacional e mundial. Com 12 títulos nacionais na categoria sênior, mais 11 vice-campeonatos, alcançou o 5º lugar no ranking ITF e o topo entre brasileiros na categoria 65 anos em 2012, tendo se mantido entre as top 10 em sua categoria desde o ano de 2000. Além destes grandes tenistas, o clube teve a honra de contar com um dos maiores nomes do tênis brasileiro. O argentino naturalizado brasileiro Fernando Meligeni, atleta da Sojipa em 1996, representa o Brasil nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, e chega muito próximo da medalha olímpica, encerrando em 4º lugar sua participação, a melhor até hoje obtida por um tenista brasileiro em Olimpíadas. Olá, galera! Antes de mais nada, é um prazer poder estar participando dessa grande festa do centenário do tênis da Sojipa. Eu que posso dizer que participei um pouquinho, né? Em 96 tive o prazer de representar o clube disputando a Olimpíada de Atlanta, quase conquistando a medalha, fui 4º lugar e naquele momento foi um momento muito gostoso, poder treinar aqui, poder conhecer os associados, poder curtir um pouco o clube. A vida da gente era muito corrida, mas no final do ano joguei o Interclubes, fui campeão pelo clube e só tenho lembranças maravilhosas do clube e é muito bom. Primeiro ser homenageado como eu fui pelo memorial, botar minha mão e eternizar as minhas mãos, mas principalmente saber que de alguma maneira eu estive presente nessa longa caminhada do clube, que tanto respeita o esporte, tanto respeita o tênis e que eu tenho o maior orgulho de dizer que um dia eu participei de alguma maneira e pude representar todos vocês que são associados. Fica aqui um grande abraço, um grande beijo, muito obrigado pelo carinho, espero vê-los pronto e que a gente tenha grandes tenistas pelo clube, que daqui a alguns anos a gente tenha quem sabe um top 100 no tênis masculino, um top 100 de uma menina no tênis feminino, representando o clube, representando o Brasil no tênis. Valeu, galera. Tchau, tchau. Sede de grandes torneios internacionais, a Sojipa é o único clube que sediou todas as 31 edições da Copa Gerdau, agora chamada de Copa Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre. Nesse ano do centenário do Departamento de Tênis, sediou pela primeira vez o Aberto de Tênis do Rio Grande do Sul, que faz parte da série ATP Challenger Tour, proporcionando que seus associados pudessem acompanhar muito de perto jogos de altíssimo nível. A Sojipa promove torneios internos de grande sucesso. O mais famoso é o Rolando Garrafas, disputado desde 1988. Além das disputas esportivas em formato de gincana entre 4 equipes das cores amarela, azul, verde e vermelha, são grandes encontros de confraternização entre os tenistas sojipanos. O clube também cedia os tradicionais torneios abertos de tênis adulto e infanto-juvenil, com 57 edições, reunindo nomes importantes do tênis gaúcho e revelando a nova geração do tênis sojipano.
Participa do circuito SSA Infanto Juvenil de tênis e sagrou-se dias atrás bicampeão de clubes. Mesmo título conquistado neste ano no Interclubes Adulto, vencendo as categorias sênior, masculino e classes feminina. Com destaque para a participação dos campeões mundiais Carlos Ratti e Paulo Wappler, que continuam gerando glórias para a família sojipana. Hoje a estrutura do tênis da Sojipa está entre as maiores do país. São 12 quadras de saibro, sendo 3 cobertas. A quadra 11, onde tudo é conversado, a cerveja não pode faltar e se consolidam amizades. Continua viva. A velha sede também está lá, com seu restaurante e os vestiários onde tantos grandes nomes do nosso tênis já vestiram seus uniformes e aqueceram suas raquetes para importantes conquistas. Nestes 100 anos de história e tantas glórias, a Sojipa tem orgulho deste departamento e agradece a todas as pessoas envolvidas, de dirigentes a jogadores profissionais, de funcionários aos praticantes amadores, todos que fizeram e fazem do tênis da Sojipa uma referência para o clube, para a cidade e para o país.